Boa noite a todos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um curso que fala de uma parceria entre o GEPS, Grupo Espírita Caiba-Chútil, e a Associação Médico Espírita de São Paulo. Nós estamos muito felizes porque temos conosco mais 3 professores ou orientadores, ou aquilo que nós consideramos mais como uma orientação para o curso, e tanto pertencentes ao São Paulo quanto ao GEPS. E para dar as boas-vindas a vocês, eu convido o André Luiz, que vai dar a parte de física e mecanismos da mediunidade, para dizer algumas palavras a vocês. Uma boa noite, amados companheiros. É uma imensa alegria estarmos juntos nesse estudo, que com certeza, amparados pela espiritualidade superior, teremos juntos uma experiência muito rica no entendimento da mediunidade e, sobretudo, nos nossos objetivos de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, a AME, o cheque, a doutora Marlene, e vamos aos estudos em breve. Bem, eu pediria apenas como uma orientação inicial, que vocês, todas as vezes que vierem, por favor, assinassem a lista de presença. Essa lista vai ser dada pelo nosso irmão Henrique, que ainda não chegou, mas ao final do curso, da aula, vocês vão poder assinar. Eu peço que o façam para a gente ter uma disciplina e uma organização melhor. Obrigada. Bem, nós não poderíamos deixar de iniciar o nosso curso com o prefácio de Emmanuel, sempre esclarecedor, e sobretudo porque esse nosso orientador maior, guia espiritual de Chico Xavier, é responsável por toda a obra, 462 livros, obras magníficas que o médium Francisco Cândido Xavier nos deixou. Então, nos domínios da mediunidade, ele inicia falando sobre a constituição da matéria. E ele vai lá atrás, na Grécia, e recorda Leucipo e Demócrito. Leucipo como o orientador, o professor de Demócrito, que dizia que todas as coisas são feitas de um elemento só, ao qual ele denominou átomo. E depois, essa ideia iria prosseguir por bem mais tempo, orientando-nos para finalmente chegarmos ao século XIX. Mas é bom lembrar que Aristóteles, filósofo de grande importância, como sabemos, ficava mais restrito a 4 elementos: a água, a terra, o ar e o fogo. Depois nós tivemos a fase dos alquimistas, que nos levou a considerar o enxofre, o sal e o mercúrio como elementos básicos da natureza. Mas o certo é que Leucipo e Demócrito trouxeram essa ideia extraordinária do elemento único, do elemento simples, daquele que realmente entra na constituição de todos os elementos da natureza. No século XIX, nós estamos seguindo o pensamento de Emmanuel. No século XIX, com Dalton, nós tivemos a teoria corpuscular da matéria. E foi extraordinário, porque no último quartel do século
XIX, 1875 em diante, nós tivemos grandes missionários que renasceram exatamente para elevar o pensamento humano a fronteiras desconhecidas e que viriam finalmente nos trazer uma ideia corpuscular da matéria. Mais que isso, né, que nos viria trazer o estado radiante da matéria, esse estado que está muito ligado à parte espiritual de nossas vidas. Então, as fronteiras materiais foram devagarinho sendo rechaçadas para cada vez mais longe, a fim de que o nosso pensamento pudesse compreender melhor a matéria que faz parte, né, daquilo que nós consideramos a constituição dos seres terrestres. Então, com William Crookes, apareceu o estado radiante da matéria, porque, mexendo com os raios catódicos, ele pôde, então, demonstrar na ampola de Crookes, né, esse estado que não era percebido antes, mas que fazia parte intrínseca, essa parte intrínseca da matéria. E Röntgen, que pôde observar do tubo de Crookes, né, colocando um papelão preto cobrindo essa cápsula de Crookes, ele pôde observar que raios desconhecidos mostravam o interior mesmo da sua mão, da mão do pesquisador. Descobriu-se então os raios-x de enorme importância para a medicina. Então, como nós estamos vendo, nós dormitamos por mais de 2000 anos, né, desde a época de Leucipo e Demócrito, para finalmente termos um avanço maior no que tange à descoberta dessa constituição da matéria. Ele percebeu, o Röntgen, essas radiações invisíveis que atravessavam o tubo de Crookes. Então, para aqueles que só consideravam o que se podia medir, o que se podia ver, o que se podia medir, realmente foi um grande passo, porque esses raios não eram conhecidos até então, eles não faziam parte do conhecimento da ciência e, no entanto, eles estavam presentes no tubo de Crookes. Emmanuel prossegue lembrando Henri Becquerel e as suas experimentações com urânio. Começa então a surgir com mais intensidade aqueles elementos radiantes que trazem novas perspectivas quanto à constituição da matéria. Em geral, raios desconhecidos, que não são vistos a olho nu e que, no entanto, oferecem maiores possibilidades de nós conhecermos a matéria. O casal Curie foi também de uma importância muito grande com a pesquisa da peste blenda, né, para a descoberta do rádio, outro elemento irradiante, e nós teremos oportunidade de dissecar melhor. E, na mesma época, o Rutherford, com o estudo da radioatividade, mostrando então que nem tudo se resumia ao que você via, ao que você podia tocar, ao que você podia medir. Existiam forças radiantes que você poderia muito bem compreender a partir de elementos antes desconhecidos e que agora traziam melhores condições de verificação. Então foi nesse último quartel do século XIX, de 1870 em diante, que nós tivemos o grande desenvolvimento
dessas forças radiantes da matéria antes desconhecidas. Formou-se então no mundo a concepção de que nós estamos cercados por raios de ondas, um reino de ondas e raios, correntes e vibrações, nunca dantes percebidas, e que, no entanto, começaram a pressionar a nossa cabeça, a nossa ideia, para sabermos exatamente para que servem, como são utilizados. E ainda muita coisa virá, porque, como nós sabemos, é nessa área que deve atuar o ectoplasma, ainda um desconhecido, né, infelizmente, da ciência, mas que vem na esteira dessas descobertas. Daí a importância para nós desse último quartel do século XIX. Então, começou-se a delinear melhor para nós que nós estamos num reino de eletricidade, de magnetismo e de movimento e atração, que eram forças que eram detectadas, mas não faziam parte do nosso conhecimento, como passaram a fazer a partir dessas experiências. Ainda do prefácio de Emmanuel, ele nos fala que o estudo dos raios cósmicos trazem-nos ideias fantásticas já daquilo que nós ainda iremos encontrar. No entanto, já começamos a divisar a partir do estudo desses raios cósmicos, que são energias espalhadas no universo e que deram ensejo a investigações inimagináveis para nós até então. Ele fala no trabalho de Bohr, de Planck, de Einstein, que são novas e grandiosas concepções. Como nós sabemos, nas primeiras décadas do século XX, aí nós já estamos no século XX, houve uma revolução conceitual da física, que o professor André vai nos explicar ao longo do curso. Houve uma revolução conceitual da física. Por isso que Emmanuel fala que o Bohr, o Planck e o Einstein trouxeram novas e grandiosas concepções, porque a física clássica, como conhecíamos a partir principalmente de Newton, ela sofre essa grande revolução conceitual. E nós, que já estávamos num reino de ondas, né, de vibrações, passamos a imaginar o nosso mundo como um grande reino também, e que praticamente desconhecemos. Com essas novas concepções, o mundo muda. Mas é impressionante porque nós ainda não conseguimos transferir essa grande revolução conceitual da física para a própria área da saúde. Nós ainda estamos com concepções da física clássica. É por isso mesmo que a medicina vai ter que sofrer, a saúde vai ter que sofrer uma grande transformação também conceitual, a fim de que a física, que ilumina todas as outras concepções científicas, a física possa trazer para a saúde essa revolução necessária para avançarmos do ponto de vista do progresso médico. Então, com Einstein, nós passamos a ver que a matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Uma das concepções impressionantes que mudou, né, a partir desse conceito de Einstein. E a partir daí, quanta revolução não tivemos dentro
do que conhecemos como matéria. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os dizeres de Emmanuel, que são muito importantes. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, e a que lhes assegurava as especulações negativistas. Então, quando Einstein diz que matéria e energia são equivalentes, ele é um sacerdote do espírito, como diz Emmanuel, né? Porque a matéria começa a desaparecer para mostrar que o materialismo não tem a base dos seus defensores. Nós estamos então num mundo onde raios, ondas, médiuns e mentes estão constantemente se entrechocando ou se dentro de uma equivalência muito grande em sintonias e dessintonias. Desde o elétron aos gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus, que usamos em nosso proveito, por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação à sua majestade sublime. Após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Esta frase é de Druso, e no livro Ação e Reação. Mas eu achei muito oportuno trazer aqui, porque vem confirmar aquilo que Emmanuel coloca. Nós vivemos num mundo de vibrações, mas quem coloca tudo isso à nossa disposição é Deus. E a Ele nós precisamos prestar contas. O nosso veículo sutil, que é o perispírito, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo. Guardem bem isso. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Essa é uma expressão de Clarence em Entre a Terra e o Céu. Não apenas essas duas citações mostram que os benfeitores espirituais estão afinados, estão dizendo a mesma linguagem, mas também chamando-nos a atenção para o fato de que a mente é a produtora de tudo, é aquilo que é capaz de gerar o bem ou o mal em nossas vidas. Então, no prefácio nós ainda temos, diz Emmanuel, os laboratórios são templos a inteligência aí é concitada ao serviço de Deus. E é nesse sentido que nós trabalhamos dentro das associações médico-espíritas. Devemos fazer ciência para Deus, porque os laboratórios são templos divinos, onde nós aprendemos a constituição do universo
e a nossa própria constituição. No entanto, se a nossa produção não estiver de acordo com a lei divina, ela será negativa do ponto de vista espiritual. Então, mesmo aí Emmanuel falando, mesmo quando se perverte nas guerras, né, permanece o progresso da ciência como conquista divina. E realmente o progresso da humanidade se dá, né, numa ciência trabalhando em períodos permanentes de guerra, infelizmente. Importância cada vez maior nós vamos dar ao intercâmbio espiritual. Até o presente momento, nós ainda não sabemos aproveitar, né, as informações e as revelações do mundo maior. A consciência fica retida entre as forças e fluidos, entre as forças da nossa mente e os fluidos que permanentemente estão ao redor desse fulcro do espírito ou dessa mente. Esse é o livro que nós estamos estudando juntamente com mecanismos da mediunidade, né? E que Emmanuel, com justa razão, fala que André Luiz nos traz uma linguagem importante nesse livro, que é saber que a nossa viagem, né, que recomeça no berço, termina no túmulo e recomeça no berço, essa viagem deve ter um destino útil. E é André Luiz que nos fala dessa grande romagem nossa pela Terra e que nós devemos aproveitar, principalmente usando os instrumentos das forças, não apenas as nossas forças, mas aquelas que nos rodeiam em favor do progresso espiritual. E ele diz mais, que André Luiz vem nos mostrar que todos somos médiuns e que nessa grande romagem nós precisamos utilizar esses instrumentos de forças edificantes e deixar de lado, saber principalmente rechaçar as forças perturbadoras ou deprimentes, aquelas que nos trazem sofrimento ou fazemos, né, a infelicidade de outras. Emmanuel faz uma predição dizendo que dos templos da ciência vão se irradiar as equações matemáticas. E é muito bonito isso. Ele diz que a ciência vai progredir. Quando os laboratórios forem templos, a ciência vai expandir a ideia de Deus, do Espírito, através de equações matemáticas perfeitas que eles descobrirão. Outra coisa que Emmanuel fala é que André Luiz começa a analisar de uma outra forma, né, a questão dos céus para a terra. E comumente nós utilizamos, né, nós estudamos a mediunidade da terra para os céus. O ponto mais alto de tudo que André Luiz diz, Emmanuel coloca como a necessidade do Cristo no coração, na consciência e a confiança no poder divino. Ele enaltece as palavras do André Luiz e as revelações que ele traz, porque ele nos concita para a necessidade cada vez maior do Cristo. E nessa necessidade, colocarmos o Cristo no coração, colocarmos o Cristo na consciência e colocarmos principalmente confiança em nós, confiança no poder divino.
a proposta de André Luiz é muito clara, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a subida aos cimos da vida. Então, cada livro de André Luiz, cada obra, traz-nos sempre uma conotação moral importantíssima, através de tudo que ele descreve, que é o conhecimento da nossa missão aqui na Terra e do que nós devemos fazer para evoluir, para aproveitar a existência humana. Então, outra coisa que Emmanuel acentua no seu prefácio é que cada mente tem seus raios próprios. Nesta sala não tem uma só criatura, uma só pessoa que seja igual a outra do ponto de vista mental. Por quê? Porque cada médium com a sua mente. A onda de pensamentos aos quais se afeiçoa o médium é que lhe dá a característica especial. Porque eu sou a porta-voz de muitos e cada um de vocês é o porta-voz de muitos. E é disso que nós precisamos nos conscientizar, né? A onda de pensamentos com as quais eu sintonizo. Então, aos quais se afeiçoa a cada qual segundo suas obras, diz Emmanuel. Exatamente por isso, porque cada um de nós escolhe com quem deseja estar. Escolhe ser o porta-voz de um grupo. Cada um de nós tem um poder mental e age dentro desse poder. Daí nós aprendemos no livro como é que nós temos que fazer para aproveitar as boas irradiações, os bons pensamentos e podermos assim não apenas melhorar a nossa vida do ponto de vista espiritual, mas melhorar a vida da coletividade. Estas foram as palavras de Emmanuel em 3 de outubro de 1954. Esquecemos nessas palavras, a nossa atenção, porque quando o benfeitor apresenta um outro, ele já diz qual é a matéria fundamental desse livro. E sem dúvida é a nossa possibilidade de ligarmos à espiritualidade maior através das lições do Cristo. Agora eu passo a palavra ao nosso irmão André Luiz para que ele possa dizer algo sobre o prefácio de Mecanismos da Mediunidade. Exatamente 5 anos depois deste prefácio, em agosto de 59, Emmanuel e André Luiz fazem o prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade. O prefácio de Emmanuel, ele vem titulado com o tema mediunidade. E ele apresenta para nós que a mediunidade esteve presente e está presente em todos os tempos. Então ele cita alguns exemplos, como Sócrates, que discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Ilustra em Roma, no templo de Minerva,
aspectos mediúnicos que ocorriam, mas que a mediunidade atinge culminâncias com a vinda de Jesus. E Emmanuel aqui apresenta, cita alguns momentos da mediunidade de Jesus, que foi logo no início da sua trajetória, em que há a transformação da água em vinho, um fenômeno de manipulação da matéria física por meio da mente, do conhecimento do fluido cósmico universal. E ele vai além, mostrando para nós que essa convivência dos discípulos com Jesus fez com que para eles a mediunidade fosse uma coisa natural. Então, após a morte de Jesus, um grande fenômeno que ocorre foi o da Pentecostes, que nesse dia ele cita: os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes, quando associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, entre aspas, todos reunidos. Emmanuel coloca entre aspas, porque mais do que os discípulos estavam juntos naquela praça, viajores de mais diferentes locais passaram, e eles falaram, mediunizados, inclusive em outros idiomas. Estavam todos unidos, não só fisicamente, mas em pensamento, em sintonia e em vontade de servir. E ele diz: os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, como citamos, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente, para os israelitas de procedências diversas. Então, aqui nesse prefácio, Emmanuel nos dá uma noção do porquê que a mediunidade atingiu culminâncias com o cristianismo primitivo. A vinda destas obras, sabendo que a doutrina espírita tem este papel da revivescência do cristianismo primitivo, nos faz refletir de que a mediunidade, ela é um instrumento a fim de que nós apliquemos dentro da causa do amor. Todo esse poder mental, como citou a doutora Marlene há pouco, aplicado na intenção sincera do amor, é onde a mediunidade atinge culminâncias também em nossa alma. Porque ser médium todos somos, em todos os tempos. Então a mediunidade passa a atingir culminâncias quando aplicamos, por exemplo, como esses exemplos onde para os apóstolos ocorreu também, onde ele diz que desde então, a Pentecostes, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Então para eles era um hábito natural, porque estavam habitualmente no trabalho do bem, na intenção de auxiliar. Mas ao mesmo tempo eles também foram auxiliados, de forma que espíritos os libertaram da prisão. E Emmanuel cita que isso ocorrera, colocando inclusive no prefácio a referência no Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, como por exemplo este
em que espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. Um deles, sabemos, pelo livro Paulo e Estevão, né, de Emmanuel, que próprio, ou melhor, Pedro foi um dos libertados na prisão, né, lendo o Atos dos Apóstolos. No Paulo e Estevão, nós observamos também outros fenômenos ocorrendo dessa forma. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição de mãos. Então era um magnetismo aplicado. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. E ali, Emmanuel, ele apresenta também que, apesar do exercício claro desta mediunidade com Jesus que os apóstolos vivenciaram, houve perseguições. Perseguições e que ele passa, e nós sabemos na história, que logo no início das atividades mediúnicas, nós vemos Pedro e João segregados na prisão. O próprio Estevão, agora sim, questão do Paulo e Estevão, o próprio Estevão, né, foi lapidado. Tiago, filho de Zebedeu, também morto. E Paulo de Tarso fora açoitado e agredido várias vezes. Então aqui nesse prefácio, Emmanuel ele faz uma reflexão para nós muito interessante, que a mediunidade ao longo do tempo atingiu culminâncias com o cristianismo primitivo, mas não esteve livre das perseguições. No prefácio de André Luiz, eu vou adiantar um pouco e já volto. André Luiz faz esse mesmo paralelo agora dizendo sobre o espírita. No exercício da mediunidade, atualmente, diz André Luiz no prefácio, que nós temos a mediunidade muitas vezes ridicularizada e incompreendida por muitos irmãos. Sejam eles os intelectuais que se vinculam ao ateísmo, como também os cientistas que apenas utilizam dos palanques e da metafísica, vendo a mediunidade de um campo um pouco superficial, um pouco mais distante, com reserva. E André Luiz cita que junto deles, porém, os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação. Isso me causa profunda emoção. André Luiz dizer que os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação. Sustentar a bandeira da mediunidade de trabalho e revelação, conscientes de sua presença e significado perante a vida. Aí um dos objetivos do curso, nós adquirirmos maior consciência, sobretudo, da presença da mediunidade em nossas vidas, compreendendo-a à luz da ciência, da doutrina espírita, mas sobretudo o significado da mediunidade perante a vida. Qual vida? A nossa, a de todos os nossos irmãos. Qual o significado da mediunidade em minha vida? É muito sério essas palavras de André Luiz. Foi esta consciência, voltando agora ao prefácio de Emmanuel, foi essa consciência que os apóstolos adquiriram ao longo do tempo. A consciência do real significado da mediunidade na vida deles.
para o que eles vieram realizar na Terra, na encarnação. E um outro trecho importante de Emmanuel. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram. Em nosso campo de ação, na doutrina ou em todas as áreas, nós vamos ter livros que consolam e restauram, livros que medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Assim Emmanuel apresenta os mecanismos da mediunidade. Um livro que estuda. Por que um livro que estuda? Porque nesse livro, André Luiz utiliza do conhecimento que a ciência já havia adquirido, ali até 1959, pouco antes, para nos esclarecer sobre quais são os mecanismos internos, nós, da mediunidade, como ocorre, como se dá. Para isso ele lança mão dos conhecimentos da física naquele tempo, ilustrando por meio de uma didática, fazendo um paralelo do que aprendemos na física quântica, na física clássica, na eletricidade, no magnetismo, a explicação de como ocorre esse magnetismo em nós, sendo médiums. A irradiação de ondas mento-eletromagnéticas, a formação dos átomos mentais. Então, nesse sentido, ele realmente é um livro que estuda. E qual o objetivo? Para adquirirmos e fortalecermos esta consciência do significado da mediunidade em minha vida. Isso, eu peço licença para colocar uma dedução minha nesse sentido, por ter sido tocado por essas palavras de André Luiz. Realmente, aí André Luiz inicia o prefácio com o título Ante a Mediunidade. Então, após dizer que os espíritas também passam por essas perseguições, e que principalmente alguns, eles citam, alguns acham que o espírita está pretendendo unir ciência com religião no seu exercício da mediunidade. E aí ele coloca consideram os espíritas que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral. Os espíritas, se caminham atentos à mensagem das esferas espirituais, isso não quer dizer se enquistem na visão de mundos etéreos para enternecimento beatífico e esterilizante, mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Este colocando como papel do Espírito, fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Então a mediunidade, André Luiz coloca, no caso, pensando no espírito, a mediunidade ela tem um papel como um uso de ferramenta para auxiliar na edificação do mundo melhor. Que existem muitas outras manifestações além da eletricidade, do magnetismo,
outras manifestações que a ciência terrena ainda não deslumbrou. E é interessante que isso conversa com o prefácio do próprio Emmanuel nos Domínios da Mediunidade, quando diz que este conhecimento vai vir por meio de equações matemáticas dos templos da ciência. Então tem muito aspecto sobre eletricidade, ele cita, sobre a manifestação da luz, do calor e da matéria, que são desconhecidas na nossa faixa de evolução. Somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. Então, fazendo este prefácio, eles esclarecem o porquê que eles estão utilizando aqui conceitos da física para explicar a mediunidade, para elucidar alguns aspectos da mediunidade. Prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica no mundo contemporâneo, para tornar a substância espírita deste livro mais seguramente compreendida. Mas que, apesar de utilizar da ciência terrena, ele cita que a nossa ciência terrena, descobertas na física, elas são transitórias, porque muitas vezes o que descobre-se hoje, daqui a um tempo, a teoria é mais compreendida e aquilo que foi descoberto fica um pouco ultrapassado. Como ocorreu com a ciência newtoniana, ela foi atualizada junto à teoria da relatividade. O conhecimento sobre o átomo, a partir de Dalton, foi atualizado com os estudos de Rutherford, né, ou de Bohr. Então, mesmo assim, ele coloca que está usando conceitos da física aqui, mas o que era conhecido até aquela época, para explicar para nós como ocorre a mediunidade, para a gente não ficar preso nesse aspecto, porque hoje existem mais descobertas da física e que podem ser úteis para compreendermos também melhor os mecanismos da mediunidade, embora não esteja presente nesta obra ainda, por ter sido escrito em 1959. Então ele também, André Luiz e a equipe, tiveram a humildade de colocar que eles não estão escrevendo um tratado no sentido, um tratado rígido e que está tudo certo, ou melhor, que é isso e acabou. Eles colocam que é um livro de estudo e que a ciência evolui e com certeza nos auxiliará a compreender melhor ainda mais a mediunidade. Ao longo do curso também citaremos por isso alguns conceitos, como o próprio emaranhamento quântico, que não está aqui, mas poderá nos auxiliar. Algumas teorias também que nasceram após a existência do livro, mas que se enquadram totalmente em algumas palavras de André Luiz aqui também. E aí André Luiz finaliza colocando para nós: a parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro, do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos em outros rumos, chegarão igualmente à verdade. Mais uma predição. Encontramos uma predição de Emmanuel nos Domínios da Mediunidade, agora uma de André Luiz, dizendo que nos estudos de parapsicologia, sobre o sonho, o cérebro, o magnetismo e demais ciências mentais, embora trabalhando um pouco separadas, irão convergir e chegarão à verdade. Mas antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana,
burilemos por nossa vez a mediunidade à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus, no reconhecimento de que não basta só a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem. Ingredientes morais que constituem a mediunidade. Então ele coloca que a mediunidade também é constituída por ingredientes morais. Então a disciplina nesse caso, e esta iluminação dos ingredientes morais, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade, a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. Então, André Luiz e Emmanuel, eles nos convidam a esta compreensão da mediunidade à luz do cristianismo primitivo. Apresenta os apóstolos, os primeiros cristãos, e partem mostrando para o espírita. Então esse livro, Mecanismos, ele vai tratar sobre as ondas mentais, sobre as questões do pensamento, e ele se conversa com os domínios da mediunidade. Que nossos estudos possam nos levar à consciência de sempre colocarmos o amor como ingrediente primeiro de nossas mediunidades. Eu passo para a doutora Marlene. Então essa é a primeira aula nossa, né? Comentando o prefácio nos domínios e comentando os dois prefácios de Mecanismos. Nós vamos ter tempo para a revisão, então vocês podem anotar as dúvidas que tenham, podem ser colocadas, nós vamos dar tempo para isso, né? Para as perguntas e respostas. Hoje nós estamos premidos pelo tempo, porque eram bem longas os dois prefácios. Então vocês vão anotando aquilo que gostariam de discutir, e ao longo do curso nós teremos oportunidade então de debater mais aquilo que trouxer mais dificuldade para a compreensão. Nós agradecemos a presença de todos. Não esqueçam de assinar a lista de presença, né, do curso, e espero que a frequência possa continuar sendo a mesma, para que a gente desenvolva o curso com mais substância, né, com todo mundo participando realmente. Então, qualquer coisa, as perguntas podem vir por escrito ou poderão ser colocadas no momento oportuno. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Obrigada.